Oi, Paula, tudo bem? Ei, Ana, tudo bom com você? Então tá bom, tudo bem também. Bom, hoje eu e a Paula Cecílio vamos bater um papo para falar um pouquinho sobre inovação. Então, para falar um pouco sobre esse caminho, né? Hoje em dia a gente fala tanto sobre inovação, então a gente, trocando algumas ideias, a gente queria falar um pouquinho, ter algumas reflexões sobre esse caminho do que era, né, antes a questão dos negócios, a gestão de negócios, né, o pensamento, a mentalidade, o comportamento com relação aos negócios, que vem sempre de uma linha muito mais séria, muito mais conservadora, né, que não dá muito espaço para criatividade. E hoje a gente falando de cenários de mudanças, né, e da necessidade que a gente tem de inovar. E aí a palavra inovação, né, o conceito, na realidade, de inovação, ele vem com essa... me perdi aqui. Mas assim, ele vem, o conceito de inovação... Com uma questão, né, Ana? Ele vem como uma questão, ele vem... Existe meio que uma pressão até para inovação, as pessoas falam muito sobre isso, e acaba até caindo num lugar um pouco comum, muitas vezes, as pessoas falarem de inovação apenas como uma atualização, apenas como uma melhoria, né, como um upgrade ali, como tecnologia, tudo que é tecnologia é inovação, e não é bem por aí, né? E aí entra ainda um outro ponto, né, que é algo que a gente tinha conversado, que é sobre a gente falar sobre a criatividade, né, que é super importante dentro da inovação, claro, mas assim, quando a gente fala de inovação e até de criatividade, acaba indo por um lado um pouco mais informal, dessa sensação de informalidade que faria um contraponto com a seriedade dessa questão mais conservadora dos negócios. E aí parece que uma coisa vai para um lado e outra para o outro, e a gente estava falando exatamente sobre esse caminho do meio, né, Paulo? Como construir, né? Acho que esse é o desafio. Porque, de certa forma, né, quem tem um histórico da seriedade acha um excesso de informalidade, né, quando a gente fala de criatividade, e tem um certo descrédito quanto a isso, quanto aos resultados que isso possa vir a trazer ou não. E o oposto também, né? Quem está ligado mais à criatividade a tentar essa coisa do resultado, essa pressão do resultado, tem que, né? Não é por aí. E, na verdade, né, Ana, que a gente vem pensando juntas, tem um caminho do meio a ser construído, uma coisa potencializando a outra, né? Quer dizer, tem que ter uma brecha, um caminho. Para a inovação acontecer, a gente tem que desenvolver a criatividade das pessoas, que, de certa forma, esse modelo antigo deixou adormecida, vamos dizer assim. Né? Havia muitas regras, um saber menos flexível, vamos dizer assim, de como fazer as coisas, né? E isso vem sendo quebrado, né? São paradigmas que vêm sendo quebrados, né? E, ao mesmo tempo, tem uma tendência a ir para um outro extremo e que a gente sabe também que se você... a criatividade solta, mas sem uma certa direção, com uma certa... contendo certos limites, ela também fica um movimento caótico que também não gera resultado. Então, como você dá espaço para a criatividade, de você poder ter flexibilidade, ao mesmo tempo com certos parâmetros que tragam resultados. Eu acho que esse é o desafio. E aí, quando a gente pensa em criatividade, a gente vai ter que falar das pessoas. Né? Assim, como desenvolver a criatividade nas pessoas. Né? Eu acredito que tem muito a ver com cada um potencializar aquilo que traz de mais diferente. E acho que isso é um desafio das empresas, né, Ana? Porque a maioria das pessoas, assim, quando a gente fala de erro, quando os erros acontecem numa empresa, ainda há muito... São poucas empresas que realmente conseguem desenvolver uma cultura que sustentem esses acertos e erros que naturalmente acontecerão se você busca inovação. Não tem como você inovar sem ter percalços no caminho. Né? A gente pensar em inovação como algo realmente que
uma nova forma de lidar com as situações, né? Como você falou, não é só uma mudança do que a gente já conhece hoje. Sim. É realmente a gente trazer para as empresas experiências e inovações que revolucionem, de certa forma, como fazer as coisas, como lidar com as pessoas, com o cliente. As lideranças, eu acho que vão ter né, vai ser importante o impacto delas nas organizações nesse sentido também. Como que um líder vai estimular essa criatividade e, ao mesmo tempo, conter parâmetros na sua equipe, por exemplo, né? Sim. Como é que a gente poderia pensar nisso? Bom, e tudo isso a gente está falando de uma forma, né, você está falando de uma forma super resumida, mas cada um desses pontos diz respeito a coisas muito, muito mais amplas, né? Assim, então, por exemplo, você falou dessa questão da informalidade versus formalidade. Isso inclusive tem a ver, não necessariamente, mas acaba tendo a ver, de uma forma geral, com a questão das gerações, que a gente ouve muito falar, da geração mais nova com a geração mais antiga, né? De como isso fica. A questão da atualização, né? Da inovação e da atualização das mudanças, que tem tudo a ver com a questão da mentalidade, que é uma palavrinha, né? O tal do mindset, que todo mundo fala muito, mas que, na verdade, não é nada tão simples de se mudar e de se fazer uma mudança, né? Toda mudança do processo. Um outro ponto que você falou que é muito interessante é essa questão de como isso vai para dentro das empresas. Então, por exemplo, a questão dos erros dentro de empresas grandes, o quanto é desafiador você conseguir fazer uma mudança, né? Então, você trazer a empresa de um modelo mais conservador, mais estruturado, muito hierarquizada, né? Com aquele organograma enorme, gigante, como que você promove uma mudança real de cultura, que é um papo que a gente tem sempre também, né? Então, como que muda... Sempre vai estar junto, né, Ana? Exato. Então, são vários pontos. Então, realmente, assim, é uma questão muito complexa, mas que é muito interessante, que é preciso a gente olhar para isso, né? A gente está num momento que não tem como não olhar para isso. E eu acredito que vai passar pelo desenvolvimento das pessoas, né? E quando eu falo da questão da singularidade, eu acho que tem um desenvolvimento importante também de cada um, do que a gente fala também da maturidade, né? É preciso uma certa maturidade para lidar com essa flexibilidade e, ao mesmo tempo, com os limites. Né? Você ter uma flexibilidade para poder criar e, ao mesmo tempo, não ser uma criação caótica, completamente caótica. Né? A gente sabe que algumas empresas, de alguns nichos, esse o foco, né? O foco dessa criatividade caótica. Mas são coisas específicas. Né? Se a gente pensar na grande maioria das empresas, eu acredito que essa criatividade caótica não vai levar a tantos resultados de novas visões de mercado, né? De você ver essa forma de lidar com o cliente de uma forma diferente. E aí a gente tem que pensar também nos nichos, né, Ana? Assim, hoje tem isso, tem algumas empresas que têm perfis bem mais atípicos, vamos dizer assim, bem mais ligados à inovação. E aí a gente vai ter, até nessa abertura aí, nos limites e flexibilidades, a gente vai ter cada um inventando a sua própria cultura, né? Para dar conta disso. Eu vejo muito isso assim, né? A gente está diante de um momento em que as demandas, né? As nossas demandas pessoais, e aí falando no coletivo do mundo, elas mudaram muito. A gente tem a tecnologia que entra como um dos principais fatores aí de aceleração dessas mudanças o tempo todo, essa conectividade enorme que nós temos hoje de tudo com tudo o tempo todo. Então, tudo isso cria uma demanda de urgência de mudança, né? De uma mudança muito, muito pontual, de uma mudança muito rápida. E essa conectividade de tudo com todos o tempo todo cria a complexidade. Então, a gente está falando de todo, né, que eu estava falando, você fez uma fala que foi muito, muito, não linear, mas você falou algo que dentro disso tinham tantos elementos, né? Então, assim, é tudo muito complexo. E o que eu vejo as empresas, uma empresa grande,
ela vai ter, como eu falei, muito mais dificuldade para ela conseguir fazer essa mudança, mas vai ser necessário. E aí, como você falou antes, para a gente fazer mudança, a gente precisa fazer através das pessoas. São as pessoas que fazem mudança, e aí isso tem que vir de cima para baixo. Não tem como você fazer uma mudança de cultura de baixo para cima. Isso tem que ser de cima para baixo. Então, e como exemplo, né, Ana? De cima para baixo, não como ordem, né? Como exemplo. E aí, que eu acho que entra um ponto que foi, né, que gerou essa discussão, que era assim, não precisa, existem esses modelos que você falou, que você trazer essa criatividade do caos, né, de você trabalhar com empresas, que eu entendo que dentro de uma empresa menor, isso é possível. Só que não tem como você manter uma linha de negócios, né, você conseguir manter o seu negócio de um jeito tão solto, ou tão... E aí não é bem a palavra, o informal, mas seria mais ou menos nesse sentido. Você trazer tudo para uma informalidade muito grande, da mesma forma que não é possível você conseguir manter o negócio dentro de um conservadorismo muito grande. Então, eu acho que o grande desafio é esse caminho do meio. Né? E também, Ana, assim, a informalidade não quer dizer criatividade também, né? Porque, às vezes, a gente vê empresas com puffs, com horários mais flexíveis, a roupa, e isso não é garantia de criatividade. Né? Então, tem essa diferenciação que eu acho importante a gente dizer também, né? Assim, não é a informalidade em si que está ligada à criatividade, mas talvez em vários fatores que sejam mais flexíveis, menos rígidos, para criar um espaço. Né? Porque a gente é simbólico também. Né? Mas não é a informalidade que traz a criatividade. Né? Eu acho que ela abre espaço para ela acontecer. É muito mais a flexibilidade de o espaço simbólico para a pessoa criar. Né? É claro que isso reflete no ambiente físico. Né? Sim, eu acho que tem um ponto muito interessante, que é exatamente isso, assim, você traz essa mudança que é visível, né, para simbolizar um espaço de criatividade, um espaço que incentiva essa inovação, né, esse olhar inovador, que a inovação, na verdade, é o resultado desse olhar inovador, desse pensamento inovador, né, e que tem tudo a ver com o negócio. E aí, a gente falando, né, dessas empresas, por quê? Porque a empresa, ela existem, né, a gente já falou sobre isso também, que as empresas sempre focaram na rentabilidade, que é fundamental para o negócio. Não tem como você manter nem uma ONG se você não tiver, de alguma forma, pagando as contas e sobrando. Exatamente. Para investir em novas coisas, claro. Exatamente. Então, assim, tem que ter a rentabilidade, é claro que tem que ter, mas tem que ser um negócio sustentável. Então, quando você você dá essa abertura para a criatividade, para a inovação, você muda eu acho que a cultura, mas na cultura, né? Você muda esse direcionamento da sua empresa, que sai desse foco da rentabilidade apenas, de todo mundo trabalhar focando em resultados, e você traz isso, você humaniza, né? Que eu acho que é isso, né? Quando falo em criatividade, para mim, ou até na própria inovação, para mim esse é o grande diferencial dos seres humanos. Né? Poucas coisas são tão humanas quanto a nossa capacidade de criar. Então, eu acho que é isso. As empresas estão se humanizando mais para que o seu negócio seja sustentável, porque a gente está falando de negócio, de empresas, de produtos e serviços, que é isso, né? Cada vez mais individualizados, cada vez mais nichados, e para isso a gente tem que ter esse olhar humano, porque senão não é possível ser sustentável. E aí tem duas coisas legais, né, Ana? Uma, eu pensei em três coisas, aliás. Uma é que justamente agora, com tanta tecnologia, esse lugar da criatividade, que só o humano pode fazer, vai estar muito mais... É esse o lugar do trabalho, né? Quer dizer, aquele emprego que a gente conhecia, eu acho que vai ter uma mudança radical. Tem trabalho, né? Então, eu acho que é esse o trabalho que a gente... onde o humano é imprescindível, que os humanos precisam estar. Né? Aquilo que a máquina pode fazer, ela vai estar. Né? Então, eu acho que... E aí também cada um precisa se desenvolver pensando nisso. O que é isso de demasiadamente humano que eu posso contribuir com a minha singularidade? Eu acho que é isso que cada um deve pensar na sua trajetória de vida. Né? Sim. E um dos nossos papos, você comentava uma coisa que eu lembrei quando você falou aí, que as empresas grandes terão uma dificuldade maior e que possivelmente elas terão uma tendência de ficarem menores.
não necessariamente várias empresas, pode até ser, não sei, mas algum modelo que a hierarquia seja menor e ela tenha mais flexibilidade. Porque eu acho que isso vai ser imprescindível para ela sobreviver, para ela dar conta de se adaptar às mudanças tão rápidas. Isso já acontece, que é esse modelo de achatamento hierárquico, da gente ter uma gestão cada vez mais horizontal, né? Sim. Porque não tem como, exatamente, não tem como você ter um negócio sustentável sendo extremamente verticalizado. Não vai durar muito mais. Verdade. E a outra coisa que eu fiquei pensando, nessa questão da rentabilidade, da sustentabilidade, eu acho que vai ter uma mudança de como se vê do capitalismo em si, né? Hoje tem o capitalismo consciente, né, chamado, que fala um pouco disso, e eu acho que tem algo assim, o que é chamado de lucro, talvez não seja só financeiro, tem outros lucros aí que vão ter que ser contabilizados para as empresas serem sustentáveis, inclusive das pessoas, da saúde das pessoas. Né? Assim, não é só o que ela ganha de dinheiro, mas que tipo de vida que ela tem, a qualidade de vida que ela tem. Sim. Então, eu acho que vão entrar outras coisas nessa equação. E eu acho que isso é uma grande mudança cultural para além das empresas, da sociedade. Exato. Né? E é uma coisa, eu acho que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas como é que vai mudar? Né? Porque no dia a dia a gente vê tantas resistências, tantas pessoas não buscando essa mudança, ou não mudando, ou tentando voltar para um normal lá de trás, né? Antes dessa questão da pandemia, que acelerou tudo isso que a gente está falando. Mas eu acho que vai chegar um momento que não vai ter outro jeito. Eu acho que vai chegar um momento em que as dificuldades vão ser tantas que ou a gente se reinventa, ou a gente vai ficar em sofrimento muito grande, né? Enquanto sociedade também. E aí falando de mercados, né? Assim, olhando para mercados, isso já é falado, isso já é estudado. Eu sempre eu falava antes do desemprego, o desemprego qualificado, e esses dias eu vi um termo, eu me esqueci o nome da pessoa, mas é um filósofo brasileiro, que ele fala do desemprego tecnológico, que tem a ver com tudo isso também, mas que são pessoas que têm uma qualificação técnica, que têm uma qualificação, que têm experiência, mas que elas não vão conseguir manter no mercado, dentro das grandes empresas, com um papel mais relevante, eu diria assim, mais atuante, né? Justamente porque a pessoa não vai conseguir, se ela não conseguir mudar a mentalidade e começar a ter esse perfil, né? Então, eu acho que de tudo isso que a gente falou, passa pela mudança individual, né, Paulo? A grande questão é o desenvolvimento individual. Né? É verdade. E acho que também as empresas, os líderes, podem potencializar isso. Sim. Eles podem ser um exemplo para isso, mas que isso passa de dentro para fora de cada um, sim. Isso é. Né? E eu acho também que a criatividade ela vai estar presente nessas pequenas coisas em qualquer profissão que você tenha. Sim. Em qualquer trabalho que você tenha. Sim. Porque é justamente isso. É uma nova forma de você atuar profissionalmente, não é? Quando a gente fala de mudança de mercado de trabalho, de mudança de carreira, de mudança do mundo, a gente não está falando só dessa inovação, a gente não está falando só desses cenários. Nós estamos falando da forma que a gente pensa e da forma que a gente se comporta. E para isso mudar, é essa mudança de dentro para fora. Com certeza. É isso. Bom, muito legal. Bacana bate-papo, Ana. Dá para a gente ficar horas falando sobre o assunto. Vamos por partes. Isso, faremos outros, falaremos um pouco mais. Mas muito legal, Paula, mais uma vez, obrigada aqui pelo papo. Eu que agradeço pelo convite também, foi muito bom. Deixo os contatos aqui, onde quer que esteja esse vídeo, YouTube, Instagram, a gente deixa os contatos aí e nos acompanhe para os próximos papos. Isso aí. Até mais, Ana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.